Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. O vídeo de hoje eu confesso que relutei um pouquinho para gravar. É um assunto desagradável que eu não gostaria de precisar falar disso, mas acho importante de vez em quando nós cristãos nos posicionarmos em relação a algumas coisas que vêm acontecendo. Venho acompanhando ao longo dos anos o crescente ataque, aparentemente sem sentido, a cristãos. E o tema desse vídeo é cristofobia. Ela existe, é real, mas ninguém quer falar desse assunto. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, já deixa o seu like e vamos embora pro vídeo. É óbvio que a cristofobia existe. Em todo o mundo, existem países que muitos cristãos são perseguidos, presos e alguns até mortos, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Mas nos últimos tempos tenho acompanhado o crescimento cada vez maior de cristofobia aqui no Brasil. Cristãos sendo perseguidos de forma ideológica e cada vez mais recorrente. Grande parte da mídia brasileira não fala disso, tenta esconder e fingir que não existe, mas existe sim e é real. Esse vídeo também é uma nota de repúdio ao ataque gratuito que alguns cristãos católicos receberam na semana passada. Recentemente, ao protestar pela morte de um imigrante que foi atacado, espancado e morto no Rio de Janeiro, alguns militantes resolveram invadir uma igreja católica durante a missa que eles realizavam, gritando palavras de ordem e de ofensas àquelas pessoas para protestar a morte desse imigrante, que nada tem a ver com a igreja. O que se passava na mente desse povo, desses miliantes, quando entraram na igreja, numa igreja cristã, para protestar contra a morte de um imigrante que foi morto fora da igreja por pessoas que não eram cristãs e que nada tinham a ver com a igreja. Pessoas que são dignas de pena, pessoas cristofóbicas, pessoas que não têm motivo para entrar numa igreja, mas eles não estão preocupados com o problema, eles não querem entender qual é a raiz do problema, eles querem culpar os cristãos por qualquer coisa, querem encontrar motivos para botar a culpa nos cristãos. Desculpa eu subir um pouquinho o tom nesse vídeo, mas essas pessoas vivem dizendo que são ofendidas pelos cristãos, mas elas não param de atacar, não param de queimar a Bíblia, não param de invadir igrejas, não param de profanar símbolos religiosos, pessoas que a qualquer custo querem destruir a estrutura da nossa sociedade, que são as famílias e a cultura cristã, que tem influenciado predominantemente na cultura e no comportamento da sociedade ocidental. Vejam só, querem destruir a cultura cristã, mas vão colocar o que no lugar? Não tem nada para colocar. Se baseiam em ideologias vazias, antibíblicas, sem propósito, desprovidas de argumentos coerentes e baseadas em mentiras. Por isso são pessoas vazias. E como o próprio ditado já falava, mente vazia é oficina do diabo, pessoas vazias são marionetes do diabo. São pessoas vazias que lutam contra os cristãos, que lutam por causas que já foram perdidas desde a sua origem. Em Romanos 8, 33 a 37, Paulo já questionava: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Além dessas pessoas tentarem lutar uma guerra que já foi vencida por Cristo, se elas não se converterem e não se arrependerem a tempo, ainda vão para o inferno. Esse grupo que quer amedrontar os crentes, esse grupo que acha que invadindo igreja, que ofendendo os cristãos, que ridicularizando Cristo na apoteose, como no carnaval em 2019, e de lá para cá não teve mais carnaval, né? Será porque se esse grupo acha que vai amedrontar os crentes, nunca serão, não vão nos intimidar. Uso as mesmas palavras do apóstolo Pedro e dos outros apóstolos quando o Sinédrio enquadrou eles e falou que se eles não parassem de pregar o evangelho, eles seriam mortos. Atos 5:29, porém respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O próprio Jesus faz uma declaração que soa ameaçadora aos principados e potestades desse mundo. Lá em Mateus 16:18 ele diz:
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso mesmo. A Igreja de Cristo vai continuar pregando o Evangelho, vai continuar seguindo em frente, vai continuar resgatando almas que estavam indo para o inferno, e as portas do inferno não resistirão contra nós, contra a Igreja de Cristo. O próprio Jesus Cristo também nos incentiva a resistir aos ataques daqueles que nos perseguem, quando ele fala lá em Mateus 5, versículos 11 e 12, o seguinte: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Muitos profetas vieram antes de nós, foram perseguidos e resistiram. Os apóstolos que vieram antes da gente continuaram anunciando o evangelho mesmo sob ameaça de morte, não se intimidaram. Muitos crentes ao longo da história viraram mártires, lutando pela causa de Cristo, não negaram a Cristo, morreram por ele. E pensando bem, você vai perceber que os crentes que ainda virão, as próximas gerações, precisam da gente, precisam da nossa coragem, precisam que a gente não se intimide, mas que a gente continue indo em frente. Não vai ser um bando que se reúne para invadir a igreja que vai amedrontar o corpo de Cristo, que vai amedrontar a igreja. Não vamos nos intimidar, mas também não vamos revidar, não vamos nos rebaixar ao nível deles, mas vamos continuar pregando o amor de Cristo, sem medo de ninguém, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje e que Deus nos capacite. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você concorda comigo e acha que essa mensagem é importante, é relevante para o tempo que a gente está vivendo, eu te peço para você compartilhar com o máximo de pessoas, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não tiver inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu like e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!